santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Agora sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos receber com muito amor a nossa irmã Rosana, que vai nos trazer a mensagem da noite de hoje. Seja muito bem-vinda e seja muito feliz na sua exposição. Muito obrigada. Bem, boa noite a todos. É uma alegria para nós podermos estar mais uma vez nessa casa amiga, encontrando esses queridos companheiros de ideal. É tão bom quando a gente se encontra na rua. A gente conversa, se abraça, isso é ótimo. Viemos em nome da família Chico Xavier, do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier da Palhoça, trazer assim a reflexão na noite de hoje. Não somos palestrantes, somos uma tarefeira e por isso escolhemos o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através das mãos do nosso querido Chico, o capítulo 8, onde ele vem nos dizer Jesus veio. E vamos acompanhar Emmanuel nessa sua reflexão em base ao que Paulo, em Filipenses, capítulo 2, 7, nos deixa gravado. Paulo, como a grande maioria de nós sabemos, foi considerado o 13º apóstolo. Foi o apóstolo dos gentios, que ele passou a divulgar, foi um dos maiores divulgadores do cristianismo após a morte do Cristo, quando ele encontra nas portas de Damasco. Então, ele nos deixou gravado muitas das passagens, onde ele vai nos dizer em 2,7, diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa exortação ele fala a respeito do Cristo, para os próprios trabalhadores. E por que ele deixou essa mensagem? Então, Emmanuel vem nos esclarecer, dizendo que muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço da confraternização evangélica, alegando o estado infeliz da ignorância em que se compraz imensa porcentagem de criaturas na Terra. Essa é uma das falas que a gente mais ouve, dentro da doutrina. Aí a gente pergunta para a criatura que já participa, vem nas palestras públicas, participa dos grupos de estudo, e aí passa lá o censo, a gente pergunta: ei, qual é a orientação religiosa? Você é espírita? Não, eu não sou espírita, não. Eu estou muito longe de ser espírita, eu sou muito imperfeito. Vem presidente da casa, convida meu irmão, vamos trabalhar. Não, eu ainda sou muito ignorante, eu sou muito perfeito, eu não posso, eu não tenho condições. Na verdade, é um certo desculpismo que a gente se coloca. Porque Jesus vem nos dizer, Emmanuel, que ele vai nos dizer que essas reclamações não são justas. Para executar a sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ele poderia, porque sendo ele o governador espiritual do planeta, o co-criador do planeta, ele poderia ter trazido espíritos angelicais, arcanjos. Ele poderia ter trazido 12 arcanjos para fazer a implantação do Evangelho na Terra. Mas ele pegou 12 criaturas igual que nós. Inclusive, a grande maioria é analfabeto. Ele pegou Pedro, um pescador. É como se ele fosse aqui numa dessas vilas nossas aqui de pescadores, que aqui
nós estamos numa ilha, né? E pegasse um pescador analfabeto. Vem cá, meu irmão, vem trabalhar comigo. Agora imagine se o Pedro tivesse dito, não, eu, analfabeto, letrado. Pedro, que foi depois considerado o pai do apostolado. Com toda a sua brutalidade, porque ele era impetuoso, não sabia ler, mas tinha um amor que sobrava. Vocês imaginem esse pescador com família, que a família vivia da pesca. Ele simplesmente deixou essa família e seguiu o Cristo, a divulgar o Evangelho. Vocês se imaginam hoje alguém de nós largar emprego, família e sair a divulgar o Evangelho? Se alguém viesse assim, eu ganho tanto, quanto tu ganha por mês? Eu ganho lá, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais. E a família depende, sim, toda a minha família depende do meu salário. E Jesus dissesse, bom, deixa tudo para trás e segue-me. Eu perguntaria, de 10, quantos conseguiria? Pedro deixou tudo para trás e seguiu. Não sei qual foi a administração familiar que ele fez, mas sua esposa, sua sogra, sua família continuou. E ele se esforçou para ser o apóstolo do Cristo. E se vamos ver a personalidade de cada um deles, de André, de Filipe, de Tiago Maior, Tiago Menor, de João Evangelista, que era o mais jovem de todos, nem era adolescente, era um pré-adolescente. Judas Iscariotes. E tantos outros que, quando nós analisamos as personalidades de cada um deles, eu tenho certeza que a gente vai se identificar com algum deles. E o esforço que cada um deles fez para se tornar melhor ao longo da sua existência e se doar ao Cristo foi hercúleo. Só que, além deste esforço destes 12 apóstolos, desses 12 nobres homens, nós também tivemos os seus discípulos, tivemos os seus seguidores e incontáveis. E aqui estamos nós, 2024 anos depois, estamos nós aqui numa instituição, num templo, sedentos destas verdades, sedentos desta mensagem ainda, que tanto necessitamos. Porque se vamos ler aqui, em cada um dos presentes, por que está aqui, cada um tem uma razão. E a grande maioria, a razão é a dor, a incerteza, a dúvida. Dores das mais diversas matizes. Nós, trabalhadores, que aqui estamos, comprometimento. Porque nós que estamos trabalhando ainda na seara do Cristo, estamos aqui com a intenção de redimirmos, de dar novamente à vida aquilo que a vida nos deu. Porque tenhamos a certeza que quando nós somos chamados ou convidados ao trabalho, era porque a dor era imensa. A dor dos erros, a dor resultante desses erros. E o Cristo, apesar da nossa ignorância, veio e nos disse: vem, levanta-te e anda, trabalha e não peques mais. Estamos aqui, tentando melhorarmos através do trabalho, esforçando-nos para esclarecer-nos a nós mesmos através da tarefa,
Porque no momento que nós estamos aqui transmitindo essa mensagem, ela primeiro é para nós. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, no momento que a gente lê essa mensagem, que a gente se encontra, que a gente realmente se identifica, vamos compartilhá-la. Porque não significa que nós aqui estamos, somos melhores de quem está ouvindo. Que nós precisamos ouvir primeiro. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar. Então, a nossa necessidade ainda é maior. E quem sabe vocês que estão aqui na plateia ouvindo, alguém está pensando no que vai fazer depois, ou no que já fez, ou na preocupação que vem na próxima semana, e está tranquilo. Agora, nós que aqui estamos tentando encontrar a essência da mensagem para compartilhá-la. Então, significa que nós somos mais necessitados. E Jesus veio nos mostrar isso de que forma? Ele não veio com a imensidão de sua luz, com toda a sua majestade espiritual. Ele realmente teve que se adequar às necessidades do orbe naquele momento, apagando toda a sua luz, diminuindo a luminosidade do seu ser e sentindo-se servo dos seus servos. Então, nos diz Emmanuel, não podíamos ter como Salvador em sua sublime posição. Não podíamos ir até Ele. Porque imagine a imensidão, a distância que temos, espiritualmente falando, nós e do Cristo. A luminosidade dele é tão imensa que Paulo se ensegueceu. Paulo ouviu com sua luminosidade total e ficou cego. Não suportou a luz. E vocês sabiam que os nossos perispíritos, quando estão com a sua luminosidade, digamos que em alta, pode enseguecer alguém. Por isso que o nosso corpo físico, inclusive, abafa. Mas, obviamente, que essa luminosidade é uma conquista de cada um dos seres. Mas a luz espiritual, ela é imensa aos olhos dos homens. Então, ele não podia, nós não podíamos vir até ele. Então, ele veio até nós. Todavia, veio até nós apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. E o que nós vemos em nós, simples homens e servos, que muitas das vezes nos vangloriamos do nosso conhecimento, ou das nossas conquistas, ou se sou um médium, vidente, obediente de materialização, sinto-me como se fosse o máximo das criaturas. Porque tenho as condições mediúnicas de cura, ou de ouvir, ou de ver, ou de transmitir. Ou porque tenho conhecimento da doutrina espírita, que me foi dada como oportunidade de redenção, de reparação, não para que eu me exiba com ela, mas para que eu aproveite ela, para que eu possa aproveitá-la, para que este alimento espiritual me alimente, para que essas luzes espirituais me ajudem a apagar as minhas sombras. Este é o objetivo. Então Jesus nos mostrou essa humildade. Ele não veio e trouxe toda a sua soberba. Ele poderia ter feito, tanto que na hora que ele está com Pilatos, né? Que Pilatos está lhe dizendo, olha, não sei por que estão te julgando e estão te culpando, porque por mim tu não tens nada a pagar. Não eres culpado daquelas acusações que estão te dando. Mas eu tenho que fazer a vontade do povo. E Jesus disse, em simples palavras, que se ele quisesse, ele terminava com aquilo na hora. Porque ele tinha esse poder, ele tinha essas condições. Ele poderia ter terminado com tudo, naquele momento. Mas ele disse que se
faço a vontade do meu Pai, que é soberano, e eu me resigno a ela. Obviamente que não com essas palavras, eu apenas estou resumindo. Então ele se resignava à vontade de Deus, diante da vontade dos homens. Mas ele poderia ter mudado toda aquela situação assim, no instalar de dedos, que ele tinha essas condições. E nós, muitas das vezes, na nossa vida, nas situações difíceis, nos desafios que a vida nos dá, como nós queríamos ter esse poder de mudar uma varinha mágica, com esse instalar de dedos, mas não nos resignamos a dizer: Senhor, Tu me deste, Senhor, Tu me tiraste, faça-se a vossa vontade. E esse foi o exemplo de Jesus. Jesus, em sua hora extrema, julgado sem ser, condenado sem ser, ele se resignou. Agora nós, quando passamos pelas provas e expiações, nós não estamos sendo injustiçados. Nós somos realmente merecedores desse processo expiatório, desse processo provacional. E não aceitamos. Culpamos a um, culpamos a outro, culpamos os pais, culpamos os companheiros, os cônjuges, a família, o chefe, alguém, o governo. A gente quer colocar a culpa em alguém. Mas não assumimos a nossa responsabilidade e não percebemos o quão nos cabe a cada um de nós cumprir o nosso papel neste momento, resignando-nos, porém encontrando soluções. Então a gente quer que, eu vou lá na casa espírita que eu acho que um passe vai solucionar. Ou eu vou na casa espírita porque alguém vai me dizer a solução desses problemas. Prática que nós fazemos há milênios. Né? Desde a época lá que a gente chamava que eram médiuns, né? Das bruxas, das bruxarias, das cartomantes, enfim, eram mediunidades que naquela época se denominavam de outra forma. E nós fazemos esse hábito de facilmente alguém nos dizer o que precisamos fazer. E esquecemos que temos um guia espiritual, um anjo da guarda, um espírito superior a nós, que nos inspira constantemente a nos dizer qual é o melhor caminho. Mas a gente não dá ouvidos. Porque dificilmente paramos para orar e abrir os ouvidos espirituais e ouvir o que este Espírito de luz tem a nos dizer. Ou quando ouvimos, não nos convém. É muito difícil. Temos que abrir mão de muitas coisas. E temos inclusive que superar orgulhos, vaidades, para a melhor decisão. Não me convém. Eu quero que alguém me dê uma receita mágica, fácil. Aí a gente fica lá, pagando promessa, e fazendo isso, e fazendo outro, situações miraculosas, né? Como se esses rituais e essas práticas pudessem mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. Porque os desafios da vida não são castigos. São oportunidades de mudar a rota. De mudança de nós mesmos. Das nossas atitudes, das nossas decisões. De fazer a mudança interior nas nossas emoções. E a mensagem do Cristo que está aqui, o título desse livro já nos diz. Quando ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não nos diz assim, siga-me, adore-me, idolatre-me. Ele quer nos dizer que o comportamento
nos mostra que através do seu exemplo é a vida. E que as verdades que ele nos deixou, através de tudo aquilo que os Espíritos vêm nos escrevendo todo esse tempo, principalmente aqui no Brasil nos últimos tempos, através dessas mãos abençoadas dos médiuns que temos, principalmente do Chico, são orientações. E essa verdade está aqui. Que não desconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E libertará do quê? Ninguém mais é escravo? Está todo mundo livre? Irão nos libertar de nós mesmos. Porque o maior inimigo que nós temos está em nós. As sombras que estão em nós. Porque se nós olhamos a história da humanidade, daqui pouco tempo atrás, menos de 100 anos, as barbáries que vivemos, nós estávamos lá. A Inquisição, nós estávamos lá. Guerras, cruzadas, nós estávamos lá. Escravidão, nós estávamos lá. Então hoje nós estamos, somos na verdade o resultado das nossas ações do passado. Por que nós temos grande número, gente, nunca tivemos tanta depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, esquizofrenias, distúrbios de toda ordem. Havia antes? Sim, havia, só não tinha nomes. Mas hoje, para a população do planeta que temos, é enorme. Quem não tem em sua família? Alguém com TDAH, alguém com ansiedade, alguém depressivo, ou na sua roda de amigos. Todo mundo tem alguém. E é só a gente olhar. A gente vê, meu marido adora ver filme de Segunda Guerra Mundial, guerras e coisa e tal. E a gente vê como é que nós não vamos ter esses distúrbios com o que se viveu nessas guerras. A tensão, a ansiedade, não podia, uma noite de sono tranquila as criaturas não tinham. Com a pressão, a impressão da invasão, enfim, e mortes e sequestros, e desaparecimentos, e piriri, tororô, enfim, nós estávamos lá, gente. E quando nós não éramos aqueles que causavam esse mal. Isso criou marcas em nosso ser. Onde temos a bênção maravilhosa do novo recomeço, com o esquecimento deste passado, porém com as marcas dele. Onde neste mundo que vivemos, e todo mundo diz que está um caos, não está um caos, está melhor do que era. Só que a população é maior e obviamente as diferenças são maiores. Mas o mundo nunca esteve tão espiritualizado quanto agora. Vejamos só o Brasil. Tela do Cruzeiro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Segundo Humberto de Campos, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler esse livro, aqueles que não tiveram, leiam. Aonde aqui foram recolhidas de todo o planeta os espíritos que realmente tinham vontade de mudança. Aonde nós vemos, aqui nós estamos em Capoeiras, eu convido vocês a, assim, altamente, assim, pensar. Quantas igrejas católicas, quantas igrejas adventistas, evangélicas, universal, sei lá, quantos templos, quantas casas espíritas só tem aqui em Capoeiras? Eu acho que deve ter em cada quarteirão, cada 2 quarteirão tem igreja. Não importa de qual religião seja. Se a gente vê na grande Florianópolis o número, tanto que houve uma pesquisa do IBGE, Santa Catarina tem mais igrejas do que escolas. Tá, mas isso significa
dos nossos atos, de nós mesmos, e a gente vê que a gente falhou. Poxa, eu falhei porque eu não sabia. Aí vamos dizer assim, olha, não sabia não é uma boa desculpa. Porque o que tu tinha de portas aonde haveria o esclarecimento do Cristo, havia para escolher. E se realmente não fostes atrás de alguma dessas portas, é porque realmente não querias. Nós temos inúmeras opções. Agora, não é o fato de nós entrarmos pela porta, é de que a mensagem que Ele nos dá entra em nós. Porque entrar pela porta aqui, do Manuel Francisco da Luz, é muito fácil. Agora, bonita como está maravilhosa a forma que fizeram. Tá lindo sentar aqui nesse ar-condicionado, né? Ver meus amigos, coisa bem linda, tendo uma água frutificada maravilhosa, essa biblioteca, tudo isso é maravilhoso. Agora, o que eu estou fazendo com este recurso? Só contabilizando que quando chegar e disser assim, ó, eu fui a tantas reuniões públicas, tomei tantos passos, fui a tantos grupos de estudo, li tantos livros, conheço todos os capítulos. E aí o próprio guia espiritual vai dizer, tá aí. O que conseguiste com isso? Não vai ser a contabilidade das horas, vai ser a contabilidade daquilo que nós conseguimos dentro de nós, das mudanças que nós conseguimos fazer, em tornar-nos menos orgulhosos, menos vaidosos, menos egoístas. Estas mudanças são as que contam. Se vai ser dentro da doutrina espírita, ou se vai ser dentro de qualquer ordem, orientação religiosa, ou se vai ser somente pela escola da vida, isso compete a cada um de nós. O aproveitamento desta oportunidade. Então Jesus, quando veio, diz assim, homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Significa que homem algum que reencarnou neste planeta ainda conseguiu, somente com a reencarnação do planeta, a perfeição. Todos nós que aqui estamos neste planeta ainda somos imperfeitos. Todos nós ainda precisamos da redenção. Precisamos do esforço individual de cada um de nós para libertarmos de nós mesmos. No entanto, vemo-lo, Cristo, à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-te ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Significa que nós precisamos adquirir este conhecimento sublime e espiritual, não para envelhecermos com quem seja, mas sim para tornarmos mais caridosos, mais amorosos, mais fraternos, sabendo que todos nós somos iguais, que todos nós estamos no mesmo caminho com as mesmas necessidades. Recorda a demonstração do mestre divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, queridos amigos, que a mensagem da noite de hoje, essa reflexão, possa chegar aos nossos corações e nos momentos de incerteza, nos momentos de dor, nos momentos em que não sabemos que caminho a seguir, lembremos-nos, estamos no caminho redentor e não estamos a sós. Deus colocou junto a cada um de nós um espírito iluminado, responsável a nos orientar, a nos inspirar, a nos guiar. Não importa o nome que ele tenha, se é um guia ou uma guia, se é mais iluminado ou menos, se já foi isso, não importa. Sabemos que existe alguém que
nos inspira e que espera que nós possamos ouvir a sua mensagem orientadora. Mas para isso, que o momento da oração e da meditação seja aquele momento que abrimos os ouvidos espirituais e o coração para encontrar o consolo, o esclarecimento e a orientação que a espiritualidade está sempre pronta a nos doar. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelas boas vibrações e que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos nós. Muito obrigada.